Quem é o Bruno e o que faz exatamente dentro da MetLife? Eu, na MetLife, faço o trabalho de consultor financeiro, onde faço planos de proteção personalizados a cada cliente. Trabalho na área da previdência privada e protejo os meus clientes para qualquer imprevisto ou infelicidade que possa acontecer na vida deles. A MetLife foi um motivo realmente grande para que trabalhasse nesse setor? Sim. A MetLife foi um motivo muito grande por causa da maneira como vendemos uma coisa. Porque há muitas empresas ou seguradoras que vendem um produto, mas vendem muitas vezes o que acham que seja o melhor para o cliente. Nós não fazemos isso, nós perguntamos primeiro ao cliente quais são as necessidades dele e depois aí sim é que lhe fazemos um plano adaptado e personalizado às necessidades e ao que ele precisa. Mas na prática, o que é que um comercial de seguros faz no dia-a-dia da MetLife? Sim, ao contrário do que muita gente pensa, ou ao contrário muito do trabalho que é o comercial, nós não trabalhamos, como nós dizemos, a frio. O que é o trabalhar a frio? É eu chegar a um café, um restaurante, um sítio qualquer e abordar uma pessoa sem que ela nunca me tenha visto, nem me conheça de lado nenhum. Sim. A MetLife tem um método diferente, que é as leads por referência, ou seja, nós trabalhamos com referências. A cada pessoa com quem eu falo, eu peço referências de pessoas que ela acha que possam ter interesse no que eu faço, ou que pelo menos possam ouvir e ter uma ideia do que é a análise financeira e do que é o que nós trabalhamos aqui em Portugal, na MetLife. Vivemos tempos difíceis. Na tua opinião, os portugueses estão preparados financeiramente para imprevistos? É uma boa pergunta, porque sendo numa altura incerta e tendo a vida muito cara aqui em Portugal e o custo de vida muito caro em Portugal, torna mais difícil as pessoas aderirem a contratos novos, a planos de proteção, porque querendo ou não isto também tem um investimento, não é? Que seja um investimento na proteção e que tem um custo mensal ou anual. Então muitas vezes as pessoas também nesta altura e nesta fase do mundo, como está o mundo, as pessoas têm mais dificuldade em pensar, ok, vou investir parte do meu salário num plano de proteção. É assim, mas se nós pensarmos também, quando as coisas estão mais a apertar para nós, em termos de dinheiro e salariais, é quando nós mais precisamos de proteção, porque uma coisa é nós ficarmos temporariamente sem trabalhar, ou mesmo definitivamente sem trabalhar, mas os nossos rendimentos conseguir salvaguardarem bem a nossa qualidade de vida. Outra coisa é o custo de vida está muito elevado e a nossa qualidade de vida ter que ser adaptada ao custo de vida atual e ficarmos sem trabalhar, seja esse, como eu disse, seja esse problema temporário ou até mesmo definitivo, a nossa qualidade de vida vai decair muito, porque já estamos a viver no linear do nosso salário. Se ficarmos sem trabalhar, a queda vai ser enorme. Ou seja, faz sentido sim, percebo que seja uma dificuldade para as pessoas nesta altura, nesta fase incerta do mundo, investir numa coisa destas, num plano de proteção, mas acho que faz todo o sentido, que acho que até é mais importante numa fase destas do que se calhar numa fase em que esteja tudo tranquilo e o mundo esteja em paz e na tranquilidade. Basicamente é um extra que pode nos surpreender numa fase de aflição. Sim, sem dúvida, porque imaginem termos um acidente ou uma doença grave que nos impeça de trabalhar o resto da nossa vida. Uma infelicidade que vê-se muito em Portugal, vê-se muito no mundo inteiro, não é? Cada vez mais até, e nós ficarmos a depender totalmente da segurança social. É que muitas vezes esses valores decaem para 20%, 30%, 40%, depende do número de anos de descontos que tenhamos, e quem é que hoje em dia consegue sobreviver com 40% do salário? Ou seja, há muitas pessoas que ficam mesmo muito carenciadas e perdem a qualidade de vida toda que tiveram e se calhar até o património que trabalharam a vida inteira para construir por causa de uma infelicidade. E é nesses casos que nós queremos proteger as pessoas, nesses e em todos os outros casos, mas principalmente nestes casos de maior infelicidade e Com a tua experiência já aqui de contacto com as pessoas neste trabalho, qual é o maior erro que as pessoas cometem quando pensam no futuro? Falando na minha opinião e no meu trabalho, obviamente, que é não se protegerem, ou acharem que estão protegidas, mas sem até terem uma noção real do que é.
Eu costumo dar um exemplo muito bom, que é, nós em média, a Segurança Social, ganhamos 2% do que vamos receber na reforma, ou seja, a cada ano que descontamos nós ganhamos 2% para recebermos numa reforma, seja ela à idade da reforma, ou seja ela uma pensão de invalidez ou uma reforma por invalidez. Ou seja, com 20 anos de descontos, que muita gente se encontra numa fase de vida em que já tem uma casa construída, provavelmente ainda a pagar, tem filhos, se calhar está na fase de vida onde tem mais custos e a vida torna-se com mais necessidade. Imaginem o que é ter esses 20 anos de descontos e só recebermos 40% do nosso salário, ou seja, 20 vezes 2%, 40%, e só recebemos 40% do nosso salário. Ou seja, muitas vezes, nestes casos, é que as pessoas acham que estão protegidas, mas na realidade não estão. Se calhar numa situação temporária, numa baixa médica, talvez sim, têm um pé de meia, conseguem ter umas poupanças que, se for um problema para 1 mês, 2 meses, têm ali algo onde se agarrar. Mas se for uma coisa grave, e muitas vezes, vamos supor, uma doença grave, uma doença ontológica que nos deixe mesmo a ter que fazer tratamentos, tomar medicação, deslocações para hospitais, por exemplo, mesmo mais falando dos cancros e tudo mais, isto, para além de estarmos a receber menos, estamos com mais despesas por causa desses tratamentos e deslocações e medicação que temos de tomar. E muitas vezes isso dá origem a que fiquemos definitivamente sem trabalhar, e ainda tenhamos que necessitar de uma terceira pessoa, muitas vezes um cuidador informal, que isso também tem custos. E como é que as pessoas sobrevivem hoje em dia com isso? Pois é. Diz-me uma coisa, se puderes partilhar, alguma situação que realmente fez diferença à MetLife? Eu ainda tenho uma carreira jovem na MetLife, só estou há 1 ano, então eu já tive sinistros, mas tudo coisas, ainda bem, mas tudo coisas normais, baixas médicas, nomeadamente. Ou seja, já ajudei pessoas, sinto que já ajudei pessoas porque ficaram num momento que também iam ter perda de rendimento por causa de estado de baixa. Mas acabaram por ter a MetLife para os segurar ali um bocadinho, mas tenho histórias de outros consultores, de outras pessoas da MetLife com mais experiência, em que ajudaram muito famílias. Uma situação que me lembro foi até a meio de um atual consultor, que era cliente MetLife, e até foi uma das razões dele se ter juntado à MetLife, que foi uma morte súbita em condução e na estrada, e teve uma morte súbita. Acho que nem chegou a ter um acidente, mas estava dentro do carro e foi desta para melhor, e ficou o filho, que na altura ainda era jovem, e o resto, os pais e os irmãos, que ficaram sem os rendimentos da mãe. Sem a mãe ter ali um ganha-pão, não é? Sem ter a mãe ali a dar dinheiro para casa, a trazer dinheiro para casa. E foi um momento muito mau, porque todos nós gerimos a nossa qualidade de vida com o dinheiro que entra em nossa casa, e uma família gera a qualidade de vida com o dinheiro que entra em nossa casa, incluindo os nossos filhos, que também têm essa qualidade de vida com os nossos rendimentos, e na altura isso podia ter ficado um bocadinho mais carenciado, mas não ficou porque a mãe já tinha um plano de proteção na MetLife e acabou por lhes salvar, entre aspas, a vida, pelo menos financeiramente. Deu uma ajudazinha. Exatamente. No caso, estamos a falar de um falecimento, mas já há coisas muito piores, cancros, AVCs, doenças cardiovasculares. Isso são coisas que muitas vezes deixam-nos realmente mazelados. E é isso, como eu expliquei há bocadinho, ficando numa situação destas onde muitas vezes até temos mais despesas, ainda temos a ganhar menos, isto é que é muito preocupante. Isto é aqui é que eu acho que as pessoas, a maioria, não está protegidas neste ponto. Quem mais deveria pensar na MetLife, nos seguros da MetLife? Jovens, famílias com filhos, empresas? Como eu costumo dizer a todas as pessoas, qualquer pessoa, tenha ela a idade que tenha, pode ter um plano de proteção na MetLife. Tenha a pessoa 18 anos, tenha a pessoa 60 anos, porque um acidente, uma doença pode acontecer, tenhamos nós 18 ou tenhamos nós 60, e não escolhe idades nem nada, na realidade. Ou seja, há pessoas que valorizam mais o que eu faço, isso é uma realidade. Pessoas que têm uma família que tenha filhos. Porquê? Porque se acontecer alguma infelicidade, não só a família vai ficar prejudicada financeiramente, mas também os filhos.
ou seja, vão ficar mais carenciados financeiramente por causa dos rendimentos serem menores. E as pessoas preocupam-se muito por causa da qualidade de vida que atribuem aos filhos e não querem que ela diminua. Pessoas que também trabalham por conta própria, empresários nomeadamente, porque muitas vezes não declaram tudo o que ganham, ou seja, é uma maneira de os salvaguardar financeiramente caso aconteça uma infelicidade, porque eles não declarando tudo o que ganham, o tombo vai ser muito maior. Ou seja, se eles estão habituados, ou geram a qualidade de vida deles com 2.000 euros, mas só declaram 1.000, se ficando uma situação, por exemplo, uma baixa médica em que fiquem sem trabalhar temporariamente, os rendimentos deles vai ser um tombo muito maior, porque vão cair para 55%, 60%, ou seja, dos 1.000 euros e não do que realmente Sim. É a qualidade de vida que eles geram todos os dias, ou que eles geram a vida deles todos os dias. Para patamares bem mais inferiores, qual que realmente deveria... Exatamente. Então a MetLife está envolvida com a família, está envolvida com muita coisa, então também tem a proteção de esportes radicais? Sim, exatamente. A MetLife é uma das únicas, ou mesmo a única seguradora em que acidentes pessoais cobre desportos de risco, como por exemplo o mais comum aqui na região, o enduro, o BTT, saltos de paraquedas, o snowboard, ou seja, são desportos que são considerados de risco e a MetLife cobre, seja uma baixa médica, seja despesas de hospitalização, internamentos, fisioterapias que tenham de ser feitas, cirurgias, e até mesmo, por exemplo, se esse acidente for grave e der origem a uma invalidez, também estão cobertos, seja essa invalidez de 10%, seja essa invalidez de 80%. Estão cobertos em todos os pontos e é uma das grandes valias da MetLife também, o que nos torna únicos. Realmente a MetLife faz toda a diferença para uma família e o risco que realmente podem correr futuramente, isso ajuda realmente a que haja uma proteção. A diferença da MetLife para as outras seguradoras, já me referiste a alguns pontos, mas esse ponto é interessante dos desportos radicais, porque creio que muita gente não sabe realmente aquilo que faz num seguro para o desporto. Sim, exatamente. O quão salvaguarda, quão protegido fica, os seus rendimentos ficam numa infelicidade destas ou num imprevisto destes que possa acontecer, principalmente, que é mais comum nestas pessoas que praticam desportos com mais risco de acidente, obviamente. E até há pessoas que se calhar até que eu já soube que até já procuraram um seguro destes que os salvaguarda desta situação, mas como a maioria não cobre desporto de risco e eles também não têm essa noção. Mas tem aqui a MetLife que também tem aqui uma boa companhia para... Aqui na MetLife realmente há uma diferença, porque realmente tu ajudas o cliente a ter o que ele precisa. Exatamente, ou seja, não é um trabalho com capitais e com valores que eu acho que sejam bons para o cliente, eu trabalho com os valores que ele me disse e com base nos direitos que ele tem da Segurança Social também, que são necessários para que ele tenha uma vida protegida, ou seja esse cálculo feito até à reforma ou até à idade de 24 anos dos filhos, por exemplo, 24 anos digo eu porque é normalmente uma idade em que os filhos se tornam independentes, fazem universidade, estudam, acabam por começar a trabalhar mais ou menos aos 24 anos, ou seja, nós salvaguardamos as pessoas ou o resto da vida até à reforma, ou até no período de mais necessidade, que é esse, que tem mais despesas com os filhos e tudo mais. É uma solução adaptada para cada cliente. Exatamente, adaptada a cada cliente. E aquela empatia que tens com o cliente para cativar o cliente e ele fazer realmente o teu seguro fica no primeiro impacto? Depois tens o acompanhamento ou não? Exatamente, temos sim, senhor. Eu faço um plano adequado à pessoa, com as necessidades, ou seja, personalizado às necessidades da pessoa, mas depois as necessidades de nós todos vão se alterando ao longo da nossa vida, ou seja, Exatamente. Os nossos salários vão mudando, o que nós fazemos hoje, o salário que nós temos hoje, se calhar daqui a 3, 4 ou 5 anos é diferente, é maior, até estamos no trabalho e lá ganhamos mais, ou seja, começamos a gerir a nossa vida e a nossa qualidade de vida com mais, ou seja, temos que adaptar as nossas necessidades também a esses salários, ou seja, a vida também vai passando, não é? Ou seja, se não acontecer nada até lá,
é o que nós todos queremos e perfeito. Sim, sim. As necessidades também, ou seja, se fizermos um cálculo até à reforma, se fizermos um cálculo para 40 anos, se passarem 5 anos, o cálculo já só vai ser feito para 35, ou seja, os capitais vão diminuir. Mas se a pessoa também ganha mais, o capital também vai aumentar, por esse lado. Ou seja, nós fazemos uma gestão no máximo de 4 em 4 anos, nós voltamos a ter com o cliente e a perceber se ele ainda está protegido ou se quer alterar alguma coisa. Voltamos a fazer uma pesquisa de necessidades ao cliente. Se acharmos que está tudo bem, se o cliente achar que está tudo bem, mantemos o que temos. Se houver alguma coisa que seja melhor a ser alterada, também o fazemos. Como eu disse, é sempre tudo adaptado, mas eu pelo menos uma vez por ano, vou pelo menos fazer uma chamada a cada pessoa para perceber se está tudo bem, como é que está a vida, até para manter um bocadinho o contacto com a pessoa, que eu acho que é importante nesta área também, para não cairmos em esquecimento até. Porque eu inicialmente sim comecei a trabalhar com pessoas que conhecia, com pessoas que tinham alguma confiança, mas a certa altura eu não conheço todo mundo, e então a certa altura também comecei a trabalhar muito das referências, das leads por referência, comecei a trabalhar com pessoas que também nunca conheci, que não fazia ideia que existiam, e então eu também não quero ser aquela pessoa que apareceu uma vez e depois a pessoa nunca mais me viu na vida. Vendi e a pessoa nunca... Não, eu quero ter um acompanhamento ao longo da vida e estar presente também seja a pessoa necessitada ou seja a pessoa dos meus produtos ou não. Excelente, excelente. Tens algum conselho que darias aos portugueses sobre o futuro? Qual seria? Protejam-se, porque a vida não está para melhorar. Ou seja, o que eu quero dizer é que se hoje em dia, na minha opinião, e a minha opinião vale o que vale, a Segurança Social já não nos salvaguarda tão bem como nós queríamos, ou como nós realmente descontamos todos os meses, eu acho que isso não vai melhorar no futuro, porque cada vez há mais pessoas a receber, ou seja, na reforma, porque a nossa população está a envelhecer, e cada vez menos pessoas a descontar. Ou seja, o que é que acontece aos nossos direitos da Segurança Social? Cada vez baixam mais. Sim, sim. E, ou seja, convém que salvaguardarmos nesse aspecto, porque se o futuro já é incerto agora, acho que no futuro, num futuro próximo ainda vai ser pior. Houve algum momento na tua vida, ainda jovem, que te fez perceber a importância da segurança ou estabilidade? Sim. Sim, quando comecei a trabalhar na MetLife, nomeadamente, que até lá era jovem, fiz uma vida de universidade, não se pensa nestas coisas, agora vou lá pensar que me pode acontecer alguma coisa. E é assim que a maioria das pessoas pensa, e é isto que eu quero mudar também na mentalidade das pessoas, como a MetLife mudou na minha. Porque nós temos que pensar no nosso futuro. Nós estamos a construir uma carreira, estejamos nós a estudar, estejamos nós a começar uma carreira profissional, estamos a construir uma carreira para a nossa vida, para conseguir um dia ter um património ou ter alguma coisa que nós digamos assim, sim, eu orgulho-me do que eu fiz na minha vida porque tenho isto. E não queremos que esse sonho seja destruído porque tivemos uma infelicidade, que tivemos um acidente, uma doença que nos deixou impossibilitar de trabalhar. Ou seja, eu queria que as pessoas se protegessem, eu gostava mesmo que as pessoas começassem a ter outro tipo de mentalidade, até os mais jovens, como eu também tive nesta idade, para se protegerem. No início, tu apresentas tudo, a pessoa fica agradecida, faz o seguro contigo, e o acompanhamento, como é? Sim, nós na MetLife também temos sempre me disseram que era uma obrigação nossa, no máximo de 4 em 4 anos, termos contacto outra vez com o cliente, sentarmos outra vez com o cliente para lhes perguntarmos se está tudo certo, se o plano ainda está de acordo com as suas necessidades, porque a nossa vida de 4 em 4 anos, em 4 ou 5 ou 10 anos pode mudar muito. Ou seja, o que nós hoje temos de vencimento, ou o nosso salário hoje em dia, daqui a 5 anos pode ser muito diferente. As nossas necessidades daqui a 5 anos podem ser diferentes, ou seja, nós temos que continuar a ter contacto com o cliente para continuar a termos um acompanhamento financeiro com ele para a real necessidade da pessoa. Houve algum momento na tua vida, ainda jovem, que te fez perceber a importância realmente da segurança e a estabilidade? Sim, quando entrei para a MetLife,
Foi sem dúvida nessa altura que eu comecei a ter uma noção diferente do que é a proteção financeira, mesmo do que é o que nós recebemos da Segurança Social, caso nos aconteça uma infelicidade, que eu falei, porque isto é uma coisa que nos ensina na escola. Ninguém nos ensina o quanto descontamos para a Segurança Social, o porquê é que descontamos, o que é que recebemos caso tenhamos uma infelicidade. Ninguém nos ensina isto. Ou seja, quando eu comecei a perceber também um bocadinho este outro lado da moeda, também obrigatoriamente tive que me proteger a mim mesmo também. Ou seja, e é um conselho que eu dou às pessoas, é também terem um bocadinho mais de literacia financeira, isto vindo ou não ela dos nossos estudos e das nossas escolas, mas hoje em dia com a internet qualquer pessoa consegue ter acesso a este tipo de estudos. Hoje estás preparado para o pior cenário? Ou ainda há coisas que te preocupam? É claro que há sempre preocupações, porque ninguém sabe o futuro, seja da nossa segurança social, seja do que nos pode acontecer. Ou seja, eu estou protegido financeiramente, tenho um plano de proteção meu, ou seja, estou muito mais tranquilo do que há 10 anos. Se posso ou não dizer que estou tranquilo, isso vai depender também do futuro, não é? De tudo o que aconteceu, do que possa acontecer. Qual foi o momento em que percebeste a sério a importância da MetLife na tua vida? Quando comecei a trabalhar na MetLife, eu inicialmente achei que ia ser um trabalho temporário, o que se eventualmente arranjasse alguma coisa na área que iria trocar. Mas ao perceber realmente o que realmente a MetLife é, a maneira como trabalhamos, o que nós vendemos, os planos que fazemos aos clientes, a importância que temos na vida das pessoas e também o que foi para mim a carreira que me está a proporcionar e a progressão que posso vir a ter, tanto profissional como pessoal, acho que sem dúvida se tornou o meu futuro e o que eu quero para o meu futuro, sem dúvida. O que dirias ao Bruno há uns anos atrás? Para começar a estudar pelo menos esta parte de literacia financeira mais cedo, para começar a entender um bocadinho disto mais cedo, porque é super importante saber como nos protegermos, até mesmo como entendermos o que é que nós temos direitos da segurança social, da literacia financeira no geral. Era uma grande valia. Tens a noção que tu ajudas-te a ti e ajudas os outros. Sim. É uma área específica, realmente tu podes ajudar muitas outras pessoas. Sim, sem dúvida. Eu não gosto de dizer isto porque salvar a vida é um bocado forte, mas posso salvar a vida financeira de uma pessoa, a certo ponto. E isso era a coisa que eu mais me orgulharia. Obviamente que eu não quero que isso também envolveria que a pessoa tivesse uma infelicidade, mas eu longe de mim, eu digo mesmo às pessoas que eu nunca quero que elas usem os meus planos, nem que isso é o ideal. Agora, se usarem e porque eu num dia fui falar com aquela pessoa e ela se protegeu e um dia ficou bem financeiramente por minha causa, por causa desse dia, claro que ia tornar ainda mais o que eu faço perfeito e uma realidade boa. Na tua vida até agora, tivestes a tua família também, realmente acredito que fosse importante para ti, acolheram-te, apoiaram-te nesta situação que estás agora, acredito nisso. O que lhe tens para dizer a eles? Sim, inicialmente eles ficaram assim um bocado reticentes, porque não tinha nada a ver com a minha área, era uma área que era comercial, ou seja, também era um bocado incerta, mas eles também confiaram em mim. Sabem como eu sou, a minha personalidade, acreditaram em mim, então só tenho a agradecer-lhes e agradecer por causa da confiança que depositaram. Um obrigado, não é? Um obrigado, muito exatamente. Bem. Bruno, obrigado. Obrigado, Eurico, também. E tudo bom. Igualmente. Um abraço. Um abraço.